Olá, eu sou a Luísa Nucada, astróloga da Nux Astrologia, e hoje eu vou conduzi-los, guiá-los num passeio pelos 12 signos zodíaco. A gente vai fazer um giro pela roda zodiacal e ver qual que é a lógica. A astrologia é um sistema muito organizado, tudo tem uma razão de ser, um fundamento, uma explicação. Então tem um motivo pelo qual Áries é o primeiro signo, seguido por Touro, sucedido por Gêmeos, até que isso tudo vai acabar lá no ser finalizado com os dois peixes. É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje e vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Esse aqui, então, é um desenho da roda do zodíaco. E a gente vai ver aqui Áries, o primeiro signo, que traz o símbolo do carneiro, o animal carneiro, e aqui cujo glifo é justamente essa cabeça do carneiro, tá deitadinho aqui assim, né, meio na horizontal, mas esse símbolo de Áries tem a ver com a cabeça e os chifres do carneiro. Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele puxa todo esse carrossel, toda essa roda aqui, todos esses bichos e criaturas e objetos que vêm depois, é Áries quem está na frente. E disso a gente já pode tirar significados de pioneirismo, ou aquele que tem a coragem de ir adiante, de encabeçar, de estar na dianteira, na linha de frente. Áries é análogo, por ser, né, o primeiro signo do zodíaco, é análogo a todos os processos de início. Para começar alguma coisa, exige uma pulsão, um impulso e, como eu disse, uma coragem de lançar-se para o desconhecido. Áries, então, é análogo ao início da vida, ao começo da vida. E o ser humano, e outros animais também, né? Mas o ser humano normalmente nasce pela cabeça. Então é saindo de cabeça para o mundo que a gente diz: oi, eu tô aqui, eu já não sou mais uma parte da minha mãe, eu sou um indivíduo único e diferenciado. Ares vai falar então de uma necessidade de diferenciação pelo reforço da identidade, pela afirmação da identidade. É na cabeça, parte do corpo regida por Ares, que está o rosto. E no rosto ficam os nossos traços mais únicos, mais singulares, que permitem a nossa identificação. É pelo rosto que a gente reconhece outras pessoas. É a foto do rosto que vai no RG, ali, nos documentos de identificação. Talvez vendo o braço de alguém, você não sabe dizer: ah, esse braço aí eu conheço, é do fulano. Então, essa simbologia da cabeça e do rosto vão afirmar muito esse quem sou eu. Essas são minhas características. É isso que me torna um indivíduo único. Então, Ares tem a ver com o começo e tem a ver com a identidade, com esse eu que se mostra, que se apresenta para o mundo. É um signo de fogo. E todos os processos de começar, de inaugurar alguma coisa, exigem essa fagulha, essa ignição, esse irromper da vida. Até o processo de nascimento é algo explosivo no sentido de que é algo que rompe ali, né? É algo que eclode, a eclosão da vida. E nesse esforço de diferenciar-se, né, diferenciar-se da mãe, usando essa analogia, Ares vai trazer toda uma competitividade. O carneiro é um animal bastante territorialista e competitivo, muito viril, né, o carneiro macho. E é por isso que Ares, né, é um signo. Indivíduos predominantemente arianos vão mostrar essa competitividade de querer chegar na frente, ou querer se afirmar, se diferenciar dos demais através da vitória. O vencedor, o campeão, o vitorioso, ele não é mais um. Ele não é mais do mesmo, no sentido de que é aquele que recebe a medalha. É aquele que chegou na frente, né? Então, isso impõe uma diferença dos demais. Ares tem muito a ver com rapidez, agilidade, impaciência. Porque ele quer chegar na frente, porque ele é competitivo. Touro, que vem depois de Ares, vai compensar
toda essa afobação também, né? Toda essa rapidez com um ritmo muito mais lento e trazendo uma estabilidade àquilo que foi começado. A gente pode também comparar Áries com o início ali da semeadura, do plantio. Tem que haver um movimento e algo mais explosivo, contundente ou vigoroso. Áries é um signo cheio de vigor, como por exemplo a aragem da terra para receber as sementes. Então o arado ali revolvendo a terra, né, trazendo movimento para a terra para que as sementes possam ser implantadas ali, possam ser semeadas. Em Touro, a gente vai ver, né, a necessidade de uma pausa, de um ritmo mais lento, para que aquilo que começou possa frutificar, possa produzir frutos. Eu gosto muito de pensar também, me faz pensar Touro na questão da massa crescendo, né? A massa para fazer um pão ali ou uma pizza. Tem um processo de movimento e de vigor e de força, né? Essa coisa do fogo de Áries, ali sovando a massa, né? Mas para que o processo tenha continuidade, é necessário uma pausa, né? A gente enrola ali a massa num papel filme e deixa a massa crescendo. Né? É só a ausência de movimento, uma quietude e uma passividade que vai permitir que todo aquele trabalho que foi feito se desenvolva. Tem também no yoga, né? Quem pratica yoga aí vai conseguir pegar essa analogia. A gente faz toda a prática ali, né? Todos os asanas. E no final tem uma postura que é de completa entrega, né? A postura... o Shavasana, que é a postura do cadáver, no final da prática a gente simplesmente fica deitado de barriga para cima, assimilando para que o corpo assimile e tenha todos os benefícios da prática que foi feita. Né? Então, Touro complementa o dinamismo, a velocidade e o vigor de Áries com uma espera. Né? Touro é um animal que traz muito mais essa sensação de peso e de constância, né? O boi é um animal grandão, muito diferente do carneiro, que é menorzinho e muito ágil, muito rápido, né? O touro traz uma questão de um passo mais lento, o boi, né, a vaca, traz um passo mais lento, né? Então, depois de começar algo, é preciso persistir, repetir os trabalhos que foram feitos e que deram certo, né? Não, se a gente ficar começando coisas novas, começando o tempo todo, nada se desenvolve, nada vai frutificar, né? Áries tem esse problema, inclusive, né, de começar e depois perder a motivação. Tem a motivação para dar o start, mas depois precisa de uma paciência, Touro, né? Precisa de uma espera, precisa de uma quietude para que as coisas de fato se desenvolvam, né? E aí, seguindo o caminho das partes do corpo, tem Áries na cabeça e aqui o touro vai reger essa região do corpo. Garganta, pescoço, aqui a região da cervical, cordas vocais. É por essa parte que passa o alimento, né? E as questões de subsistência, de necessidades corpóreas, de sustento, sustentar aquilo que foi começado lá em Áries, tem muito a ver com o touro, né? A gente conhece aí no senso comum o estereótipo de touro ser um signo comilão, né? Um signo preocupado, é um signo de terra, do elemento terra, que vai trazer essa constância da terra. A terra é mais pesada, ela fica lá embaixo, no chão, né? O fogo é essa coisa que vai para cima, que rompe, né? Ou que incendeia tudo. A terra, ela é muito mais tranquila. E a terra vai falar também das nossas necessidades práticas, materiais. Terra tem a ver com matéria. O alimento é uma dessas necessidades. A gente precisa nutrir e alimentar aquilo que foi começado. Mesma coisa um projeto, por exemplo, né? Você começa, mas depois você vai dando comidinha para ele, vai alimentando, né? E touro é um signo extremamente vocal também. Vai trazer essa coisa das cordas vocais, do mugido, do touro, né? Mu. E ele fala também da apreciação dos prazeres materiais. Né? Todos os 5 sentidos do corpo, a audição, o paladar, não é só o paladar, não é só para comida que o touro tem uma grande sensibilidade
e uma valorização, né? Mas ele valoriza também os bons sons, as boas texturas, o tato, né? As paisagens belas, a visão e os bons aromas, né? Tudo que tem que apela para o corpo, que a gente sente com o corpo, para touro e para os signos de terra em geral, né? Vão ser bastante importantes. Depois dessa espera, dessa tranquilidade do touro, essa quietude, né, essa pausa e até uma certa lentidão, né, uma preguicinha, é compensada de novo por dinamismo, de novo por movimento, porque daí vem Gêmeos, um signo de ar, do elemento ar, então que vai falar da circulação. O ar circula, o ar ele se desloca de um aposento para o outro, de fora para dentro, né? Ele faz circular e ele distribui. Voltando à metáfora da agricultura, né, em Áries a gente revolve a terra com força ali, né, com vigor para plantar as sementes. Em Touro tem uma espera ali, uma espera que vai fazer com que as sementes plantadas absorvam os nutrientes, a nutrição do touro, né? Absorvam os nutrientes, a água e possa começar a criar raízes e a desenvolver um brotinho, né? E aí a gente vai pensar o que frutificou lá em Touro. Em Gêmeos, a gente vê uma necessidade de distribuição. Como eu disse, Gêmeos é um signo de ar e ar tem muito a ver com veiculação, difusão, distribuição. É Gêmeos com seus 4 braços, são 2 irmãos gêmeos, né, irmãos duplicados, com seus 4 braços que vai distribuir aquilo que foi acumulado, que foi desenvolvido em Touro. Gêmeos é um signo que tem muito a ver com comunicação e comércio. Então a gente fala de distribuição, difusão de informações, de notícias, de boatos, de fofoca, de conhecimento, né, saberes. Mas a gente também pode falar de trocas. A comunicação é uma troca, né? Você fala oi e escuta um oi, tudo bem, a pessoa responde tudo bem. Comunicação é troca. Mas o comércio também é uma troca, né? Você vai na venda da Dona Maria, que é 1 quilo de arroz, e você vai trocar por uma quantidade de moeda, né? Então, isso da feira, da venda, do comércio, tem a ver com Gêmeos, que é um signo que tem uma habilidade comunicativa aí, que é necessária não só para difundir informações, difundir saberes, contar novidades, mas também para vender o seu peixe. Touro é um signo que fala muito de valores, porque é de terra, então vai ter uma preocupação com trabalho, com dinheiro, com subsistência, sustento. Mas não adianta só acumular aquele valor, né? Touro é um signo que acumula, porque ele é quietão, né? Ele acumula valores, mas não adianta só produzir algo bom se aquilo vai ficar parado, né? Touro é um signo que tende mais à inércia. Gêmeos vai movimentar. O excedente do que foi produzido e que aquela família não vai consumir pode ser trocado por outras mercadorias. E aí é com a lábia, com aquela astúcia de vendedor, né, que Gêmeos vai propagar aquele valor da mercadoria. Falar, ó, Dona Maria, esses ovos aqui estão fresquinhos, é de galinha caipira, viu? Criada solta. Ou esse legume aqui, esse vegetal não tem veneno, né? Então, Gêmeos vai trazer essa habilidade da fala, da oratória, do discurso, o que o faz ser um signo muito esperto, né? Tem essa coisa assim das palavras encantadoras ali que o vendedor, né? Através das quais o vendedor te convence, te persuade a levar um produto para casa. E eu falei braços, né? Porque seguindo aqui, continuando toda a ordem, veja como realmente é tudo muito organizadinho, né? E tudo tem uma lógica, um sentido. A gente começou com Áries, Touro, e agora desce aqui para os membros superiores, né? Gêmeos está associado, ele rege os braços e mãos, ombros, e também tem uma associação com as vias aéreas e com a questão da respiração. Até por ser um signo de ar, né? E por falar dessas trocas, né? A respiração é uma troca de ar, né? A gente troca o ar com oxigênio, devolve o ar com gás carbônico, né? Então, Gêmeos tem tudo a ver com trocas e com esse movimento,
com as mãos a gente pega, a gente fala, né? Tem aquela piadinha com os italianos que eles falam com a mão, assim. Então, o nosso gestual também comunica, também passa mensagens. E Gêmeos é um signo muito mensageiro. Então, a gente viu aí um signo mais extrovertido, que se comunica, que interage e troca com o ambiente. E, de novo, isso vai ser compensado. Agora, com novamente uma quietude que vem em Câncer. Câncer é um signo de água, elemento associado às emoções e à subjetividade, ao sentir, ao intuir. E Câncer vai pegar tudo aquilo que... todas as trocas, a experimentação, as vivências que Gêmeos expandiu ali, indo para a feira, indo para o mercado, conversando com as pessoas, ele vai sentir uma necessidade de intimidade. Gêmeos troca e interage com as pessoas, mas não necessariamente desenvolve vínculos. Já vínculos emocionais, para Câncer, que é um signo de água, serão muito importantes. Câncer é o signo do caranguejo, né? Aqui a gente tem os 2 irmãos gêmeos, né? O numeral 2 em romanos. Já Câncer, esse glifo, esse símbolo do signo, tem a ver com as 2 patinhas do caranguejo. Imaginem assim um abraço, né? Estão vendo aqui? São as 2 patinhas do caranguejo aqui, né? Então, até no português de Portugal, Câncer é chamado caranguejo, né? E caranguejo é esse animal que ele não fica muito circulando e se expondo. Ele gosta de ficar no buraquinho dele na toca, né? Um sirizinho, assim, por exemplo, a gente vê na praia, dele sai correndo e se enfia num buraquinho. O caranguejo, mesma coisa, ele fica lá no fundo do mangue. Fica enterrado ali, né? Mergulhado na lama do mangue. Então, ele vai trazer essa necessidade de recolhimento, de vivência da intimidade num local que é seguro, num local em que ele não sente ameaças. Né? Esse lugar pode ser o mangue, pode ser o furinho na areia, mas pensando no nosso cotidiano, é o lar, é a casa ou é a família. Redutos que, pelo menos idealmente, eles oferecem essa sensação de resguardo, de proteção, de nutrição. Né? Câncer tem muito a ver com a mãe, porque ele é regido pela lua, e a lua traz o arquétipo da maternidade, os assuntos da maternagem. Então, Câncer é um signo que necessita de vínculos emocionais, um colo materno, né? Uma sensação de intimidade para que ele desenvolva uma confiança, para que ele se expresse com menos medo, né? Ele é um signo que se protege bastante, tem as pinças do caranguejo ali, né? Que protegem contra ameaças, predadores, e tem também todo o corpo, a carapaça que envolve a carne mole do Câncer, né? Então é isso de ir pro meu buraquinho, onde eu tô só com os meus entes queridos, as pessoas que eu amo, que eu confio, e isso é uma compensação de toda a troca que rolou, toda a comunicação que rolou lá no signo de Gêmeos, né? Porque uma coisa é você bater papo com alguém no ponto de ônibus, né? Você ir no mercado e encontrar a vizinha e perguntar como é que ela tá, né? Não necessariamente são trocas que trazem uma profundidade emocional, né? Já Câncer é um signo que vai falar mais de profundidade, até porque ele se aprofunda no mangue ou se aprofunda no buraquinho ali da terra, né? Então, uma necessidade de levar para casa também aquilo que foi experienciado lá em Gêmeos, né? A gente pode pensar Gêmeos experimentando coisas na feira ali, né? Passa numa banquinha e prova um produto, passa na outra e pega uma amostra grátis, mas só o que ele gostou, só o que realmente tocou a alma vai ser levado para casa lá em Câncer e vai ser consumido com a família e vai se desenvolver um laço maior, né, emocional com aquilo. Bom, então a gente está vendo, né, que Áries é mais para fora, fogo. Touro de terra assenta. Gêmeos de ar circula. Câncer de água, novamente, traz uma profundidade, traz algo mais receptivo, né, não tão ativo. E agora isso vai ser compensado, essa quietude e esse resguardo do Câncer,
vai ser compensado aqui no Leão, outro signo de fogo. Agora a gente está entrando no segundo signo de fogo, né? Áries é o primeiro e Leão é o segundo signo de fogo. O fogo traz, obviamente, uma noção de calor, de chama, de incêndio, né? Então ele é muito mais para fora, extrovertido do que a água, que tende a ir para baixo, tende a escorrer, né? Com a ação da gravidade. Tanto é que os rios eles desembocam no mar, que fica numa altitude mais baixa, né? Fogo, que é o elemento de Leão, já tende a ir para cima. Então vai ser um signo mais extrovertido, mais para fora. O zodíaco tem toda essa contração e dilatação, né? Contrai e explode, né? Áries explode, Touro contrai, Gêmeos circula, Câncer contrai, né? Então, aqui em Leão a gente chega e tem novamente esse ir para fora. E é um signo que fala muito de uma identidade também, né? Também é um esforço de diferenciação aqui da família. Câncer fica muito misturado com a família, com os entes queridos, com os pais, com a mãe. Então, chega no Leão e fala: esse sou eu, esses são os meus talentos, essa é a minha juba, eu quero me mostrar para o mundo, eu quero mostrar as minhas criações. Leão, a gente pode pensar também que é um expor da prole, dos frutos da criatividade, dos frutos da criação, que vieram aqui da intimidade de Câncer, né? Então, essa intimidade, essas quatro paredes do lar, né, que a gente vê em Câncer, vão produzir frutos que em Leão são colocados para exposição, para receber aplausos, para reconhecimento. Então, o Leão é um signo muito artístico e criativo e que tem esse pendor ao palco, ao se colocar em situações de destaque. E a gente pode pensar na figura do leão mesmo, né, no rei da selva, que é muito magnético, que é muito lindo, que tem essa coroa natural, que é a juba, e que ele é um só, né? Ele é o rei. Na savana, no território, ele tem um leão, tem várias leões, mas leão é um só. Então ele traz essa necessidade também de mostrar esse eu dele que é tão especial. E a gente pode pensar também nas figuras de rei, nos monarcas, e em questões de autoridade e liderança. Então é algo que sai lá da família, que tem muito uma relação de paternidade com o pai leão. A gente vê o pai rei, né? A gente vê que ele precisa passar essa coroa pro príncipe ali, geralmente o primogênito, né? Então tem uma relação pai-filho e de paternidade, até porque o Sol, planeta regente de Leão, é o símbolo do pai, está relacionado a figuras paternas. Então vai ter uma relação ali com família, com tradições familiares, mas Leão tende a querer botar para fora essa individualidade, essa identidade, esse brilho solar que ele tem. Bom, e aí, Leão, que pode ser associado a questões de orgulho, o orgulho do rei, de vaidade, de algo ególatra, assim, ou meio egocêntrico, né? O leão, ele é um signo de fogo e fala desse fogo concentrado, porque ele é fixo, esse fogo concentrado como se fosse uma fogueira, né? E a fogueira é um elemento que tende a centralizar, é um elemento centralizador. Quando tem uma festa junina, ou quando tem um luau, as pessoas tendem a se reunir em torno, ao redor da fogueira. A mesma coisa é o Sol, o centro do sistema solar. Então, Leão fala de uma centralização, também dessa coisa absolutista de o rei sou eu, então o Estado sou eu. Eu sou o centro, né? É autorreferente, se coloca no centro das coisas. Leão é o regente do coração, um órgão vital e central do corpo humano. Lá do centro do peito, ele bombeia vida, bombeia sangue pro corpo inteiro. E é isso que a gente costuma esperar de uma liderança, né? Associando aí a figura do rei a um líder, a gente espera que o líder seja essa figura que se coloca no centro para orientar, para injetar vida, né? Para fazer
essa função de pulsão, né? E também motivar e trazer uma guiança, uma governança. Nesse sentido, o leão está bastante associado à generosidade também, né? De ser um doador de vida. O Sol, na astrologia, é considerado um doador de vida, e Sol é o regente de leão. E aí depois nós chegamos ao segundo signo de terra, que é Virgem, né? O primeiro signo de terra é Touro, e aqui chegamos a Virgem, novamente, né? Do fogo a gente vai para a terra, um elemento mais parado, que traz mais essa sensação de firmeza, de consistência, no sentido de que é um solo para os nossos pés. Então, em Virgem vai compensar essa coisa extrovertida e exposta do destaque do leão, do rei leão, para algo mais modesto, mais humilde e servil. Virgem é um signo de terra e, portanto, está preocupado com produção, com trabalho, produtividade e função, serventia. Porque a terra ela é prática, o elemento terra fala de praticidade, de uma pegada aí e uma ação pragmática, né? Os signos de terra, eles procuram direcionar a energia para algo que realmente tenha utilidade prática, utilidade concreta. Então, nesse sentido, Virgem pode ser considerado um signo bastante trabalhador e que busca uma eficiência, busca uma correta, um correto jeito de fazer as coisas de forma que elas frutifiquem e não sejam energia gasta à toa, né? Então, Touro tá ali na frente, tá no palco, tá no palanque, tá no púlpito, né? E Virgem fica mais nos bastidores coordenando o trabalho. Nesse sentido, ele pode até ser mais associado aos servos mesmo, pensando de um jeito feudal, assim, de um jeito medieval, aos servos, à criadagem, né, do que a realeza. E daí vem uma humildade, daí vem até uma questões com autoestima, né? Que podem ser associadas a esse signo. E Virgem, como o próprio nome remete, a uma questão de pureza. Não da virgindade à castidade sexual, isso seria pureza. Não nesse sentido, mas no sentido de buscar se afastar da mácula, da mancha, daquilo que corrompe. Isso vai trazer a esse signo uma habilidade de separação. É a separação do joio e do trigo. A gente vê aqui a figura da Virgem com um raminho de trigo nas mãos, né? É um signo que, depois daquilo que foi produzido aqui no Touro, né, da frutificação ali das sementes, em Touro vai haver uma separação dos grãos, separar o joio do trigo, para que o trigo possa ser armazenado e possa servir como sustento, como subsistência, né? Até nos períodos de inverno, em que a natureza não vai estar dando frutos tão abundantemente, né? Virgem é um signo associado ao fim do verão. Então, ele vai ele vai transicionar, né? Vai falar da transição do verão para o outono, que é uma época que a natureza vai começar a morrer e ficar menos fértil, né? Então, a necessidade de estocagem, de correta separação, né? Tirar ali os carunchos que vão comprometer tudo aquilo que foi produzido, para que aquilo possa ser corretamente armazenado, estocado e servir, né, para a sobrevivência da comunidade, né? Então, a gente vê que são preocupações muito práticas, muito voltadas assim para realmente a utilidade. Virgem, então, vai trazer mais essa reserva, no sentido que fica mais nos bastidores, fica mais em segundo plano, enquanto o leão fica ali na frente, né? E essas habilidades de separação, de discriminação, são análogas ao intestino, que é um órgão correspondente à Virgem. Virgem rege os intestinos. É um órgão do corpo humano que justamente faz essa triagem. É um órgão seletivo, né? Virgem tem fama de
cri-cri, né? Muito crítico, muito seletivo, porque ele realmente atua nessa seleção, né? E o intestino ele faz isso, ele seleciona o que é nutriente, né? O que do alimento ali é nutriente vai para a corrente sanguínea e o que é refúgio, o que deve ser descartado até para não intoxicar, né, o corpo humano. Então, Virgem tem essas preocupações com ausência de toxinas, né, ou com ausência de manchas, de defeitos. E aí também a fama de perfeccionista de Virgem, né, vem disso daí. Bom, depois de Virgem, a gente chega a Libra, o segundo signo de ar. Então, a gente viu que o primeiro signo de ar é Gêmeos, que vai falar da troca, e Libra também fala da troca, mas fala mais da troca a dois, do par ali. É um signo muito associado ao casamento. Depois de selecionar o que serve e o que não serve, isso a gente pode pensar em pretendentes também, né? Esse aqui me serve, né? Pode ser um bom marido, porque ele é trabalhador. Essa aqui pode ser uma boa esposa, porque ela é trabalhadora, é atenciosa, é amorosa, né? Então, depois dessa seleção, a gente celebra aqui o casamento em Libra. Claro que casamento, a gente está falando de uniões, né? Não só de uniões afetivas, amorosas, mas de parcerias, da celebração de alianças, que podem ser de trabalho, podem ser de negócios. E para que um casal, né, ou dois sócios, para que aquela relação seja harmônica, precisa existir um equilíbrio entre as partes. E Libra é o signo da balança. Aqui a gente vê a balança, os dois pratos da balança. E Libra representa essa tentativa de encontrar um equilíbrio, de encontrar o correto peso que possa deixar essa relação equiparada, equânime, igualitária e boa para as duas partes. Enquanto Virgem pode ter uma extrema seletividade, ser um signo muito crítico e muito discriminatório, não no sentido de discriminação social, racial, né? Mas nisso de separação, né? Isso aqui é feijão, isso aqui é arroz, isso aqui é caruncho, né? Libra já atua mais pela harmonia, pela harmonização, né? O casal foi formado, então que essa relação seja harmoniosa, que haja uma gentileza, uma cordialidade. Por isso também é muito associada à diplomacia, né? A diplomacia é um dom, é uma prática, uma habilidade para evitar a guerra, né? A gente também pode estudar os signos nos eixos das polaridades, né? Libra é o signo oposto a Áries. Áries é um signo muito vigoroso e que fala, por exemplo, do conflito, da competitividade e da guerra. Nesse sentido, Libra entra muito mais com a diplomacia. Mas hoje a gente está fazendo um giro pela sequência, né, pela ordem dos signos, então não estou explorando tanto essas polaridades. E Libra, sendo um signo de relacionamentos, não só relacionamentos a dois, né, mas com uma ênfase mais para o parzinho, até porque são dois os pratos da balança. Então, ele é um signo mais extrovertido. O ar, né, ele é o segundo signo de ar, ele circula, ele faz pontes, ele relaciona, né? Então, nesse sentido, ele é mais para fora do que Virgem, que é mais reservado, está ali dedicado a funções técnicas, operacionais, está trabalhando, né? Procurando ser prestativo e servil. E Libra é um pouco mais extrovertido, né? Então, daí você já conclui que os signos de terra e água, eles tendem a uma introversão ou uma introspecção, e os signos de fogo e ar, eles tendem a extroversão, são mais para fora. Bom, nem tudo a gente resolve na diplomacia, nem tudo a gente resolve ali no tato, no traquejo social, né? Na cordialidade. Às vezes é preciso o conflito, o litígio, e que é o que a gente vai experimentar aqui em Escorpião. Um bicho muito armado, um bicho que sabe sobreviver, sabe lutar pela sua própria sobrevivência e, se preciso for, ele mata também. Escorpião aqui a gente tem um bichinho que tem duas pincinhas aqui nesse desenho, não dá para ver muito bem, mas ele tem as mesmas pinças aqui do caranguejo, é um signo de água. Aqui a gente chega no segundo signo de água.
Então aqui a gente nota, né, uma sensibilidade nos signos de água, mas também uma necessidade de proteção, justamente por serem tão sensíveis, né? Então Câncer tem essa necessidade de proteção, e Escorpião também tem o corpinho rígido, a carapaça rígida, duas pinças, e além disso ele tem um ferrão aqui na ponta do rabo cheio de veneno, né? Então, o que não deu certo na união a dois, na sociedade, né, aqui no casamento ou em outros tipos de parceria, muitas vezes vem o litígio, a guerra, o conflito, né? Não deu para resolver na diplomacia, então nós vamos brigar e que vença o melhor, né? Então, nesse sentido, é um signo competitivo também, apesar de ser de água, né? E o elemento água é mais passivo e reativo. Porém, se preciso for, né, se for atacado, o escorpião vai atacar de volta, né? E voltando à parte do corpo humano, que eu não especifiquei aqui em Libra, Libra tem essa questão com equilíbrio e está associado aos rins, né, que são um órgão no corpo que faz aí uma filtragem do sangue, né, para a exclusão de toxinas também, e que tem esse objetivo de manter em equilíbrio as substâncias no sangue, né? E seguindo também a ordem ali do corpo humano, a gente viu coração, leão, aí mais para baixo, costas também. Costas e coração tem a ver com leão e coluna, né? São órgãos centrais, né? Locais de centralidade no corpo. Virgem está associada aos intestinos, que faz a triagem, e também nessa região ventral aqui do ventre, né? Mais para as costas, chegando ali no quadril, tem Libra, né, com os rins. E Escorpião, um pouquinho mais para baixo, está associado aos órgãos genitais, ao pênis, à vagina e ao ânus. Então, fala também de um expurgo. São locais do corpo que a gente excreta, né, que a gente manda embora o que o nosso corpo não vai aproveitar, manda embora as toxinas. Então, em Libra ocorre a filtragem e em Escorpião vai ocorrer o expurgo, mandar embora. Matar tem esse sentido também de eliminar, né? O que a gente não quer, a gente mata, coloca um fim e joga para fora do corpo. Isso não me serve, isso estava me envenenando. Escorpião vai trazer essa temática aí do veneno, né? Quando uma relação se torna tóxica, passa a envenenar, a gente tem que saber mandar para fora, matar, ou até utilizar como arma, aquele veneno ali, né? Utilizar como arma para botar um fim àquela situação, né? Escorpião também vai ser um signo bastante associado à morte, né? Nesse sentido de mandar para fora, de acabar, né? De botar um ponto final, né? Os processos de encerramento de ciclo, de finalização, eles são mortes simbólicas, né? Então a morte literal, a morte simbólica e a morte da natureza, isso tudo a gente vai ver em Escorpião, que é um signo pelo qual o Sol está passando no hemisfério norte, num signo que na época que vai ser o auge do outono, né? A gente viu aqui que o verão se finaliza aqui com a Virgem e Libra é o início do outono, tanto é que é o signo que marca o equinócio de outono, e Escorpião vai ser o auge do outono, que é uma época de morte da natureza, as folhas caindo, né? Os frutos muito maduros que caem e começam a apodrecer ali na terra, as folhas caindo e tudo aquilo vai formar o humus, né? Uma substância muito nutritiva e que vai fertilizar a terra e dar início, né? Vai começar tudo de novo, né? Dar início a novas sementes, nova vida, né? Então, processo de morte e renascimento tem bastante a ver aí com o Escorpião. E nesse sentido também, né? De vida, morte e vida, né? De morte e recomeço, os órgãos genitais também estão, né? Associados aí ao processo de reprodução, de sexo, que vai trazer novas vidas, pelo menos, né, do jeito mais convencional, né, de trazer alguém ao mundo, né, pela prática do ato sexual. Bom, e aí, depois de Escorpião, que é um signo de água, é um signo, então, mais introspectivo, mais reservado, mais lá na toquinha, assim como o Câncer, o Escorpião, ele fica escondidinho, é um bicho que fica enfiado em buraco, né? A gente vem de novo com a extroversão, com a explosão do fogo. Sagitário é um signo de fogo, a gente chegou aqui, então, ao terceiro signo de fogo,
né? O primeiro é Áries, o segundo é Leão, Sagitário é o terceiro signo de fogo. Ele vai falar então o fogo da aventura, o fogo da conquista, o fogo que é um combustível para a gente ir além. Sagitário é um signo muito associado a viagens, ele é metade homem, metade cavalo, traz essa criatura mítica, essa criatura mitológica que é o centauro. É um bicho que corre muito. Né? Se a gente pensar que o escorpião ele é mais miudinho, ele não percorre tanta quilometragem, né? Tantas longas distâncias. Já o cavalo, ele consegue ir longe, né? Inclusive, o cavalo foi um instrumento de guerra. A gente tem ali dois instrumentos de guerra, né? Que são o arco e a flecha e o cavalo. Ele foi utilizado para conquista territorial, né? Então, Sagitário traz esse ímpeto conquistador no sentido de experiências, né? De ir atrás do desconhecido, de se lançar para um novo destino. É um signo que ganha muito mais, que corre muito mais, né? Ganha mundo, dá a volta ao mundo, vai trazer muito mais essa ideia de movimento, né? Então, sempre que a gente tem um signo mais voltado para si, isso é compensado com um signo que movimenta, que faz circular mais. E Sagitário está bem relacionado a esses deslocamentos. E não só isso, mas também a justiça. Sagitário tem a ver com leis, tem a ver com legislação, com dogmas, tanto no sentido religioso, por exemplo, os 10 mandamentos, quanto no sentido do judiciário mesmo, a legislação, né? Como o conflito foi vivido, a guerra, né, esse matar ou morrer foi vivido aqui no Escorpião, Sagitário, ele vem com a necessidade de estabelecer um ordenamento, regras sociais, leis, para que a gente evite a selvageria aqui, né, do ferrão para tudo quanto é lado, e veneno, eu te mato, eu me vingo, né? Então, para sair desses conflitos aqui que foram vividos em Escorpião, é preciso um ajustamento ali, uma ordenação social. Isso pode ser feito através das religiões, né? Então, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, ou como com as nossas regras aqui de conduta na vida social, né? Então, os seus atos, eles têm consequências e podem, inclusive, ser punidos. Sagitário vai falar, então, de ética, de moral, do que é correto, do que não é correto, do que é adequado, do que não é adequado. Então, é um signo que vai trazer essa dimensão da justiça e também da filosofia. Tanto universidades, Sagitário tem uma questão com conhecimento, né, o direito, essa coisa catedrática, assim, quanto a espaços religiosos como monastérios, abadias, são espaços muito filosóficos, né, de doutrina, de pensar na vida, do que seria certo ou errado, de acordo com qual filosofia isso é certo, né, isso já não é correto. Então, Sagitário tem bastante a ver com esse êmbito do saber filosófico. Sagitário, engraçado que o cavalo ele tem essa ênfase no quadril e nas coxas, né? É um animal muito bonito, que tem essas coxas vigorosas, essas pernas fortes, né? E tem uma anca larga, assim. E Sagitário no corpo está associado justamente a esses pedaços, né? As coxas e quadris. Quadril pega ali, né? Libra, Escorpião, tá tudo ali por aquela região, né? Rins, os genitais, os órgãos de reprodução, quadril, né? Então Sagitário pega um pouco o quadril e principalmente as coxas, né? As coxas de correr mundo, assim, né? De andar grandes distâncias que ficam fortes, ficam musculosas aí. Quando a pessoa se lança na vida, se lança no mundo. Bom, e aí, né, apreendidos as leis, né, o certo e o errado, a ética, tendo esse ordenamento social, aqui em Capricórnio, a gente vai ver a administração, uma autoridade, pode ser a autoridade do Estado, né, um governador, um presidente. Capricórnio está bem associado a essas autoridades. Primeiro, porque ele é um signo representado pela cabra da montanha, que é uma espécie de cabra que ela literalmente escala a montanha e chega lá no topo. Então, esse chegar ao topo, que pode ser um chegar no topo da pirâmide social, ela fala de exercer um lugar de poder.
Pode ser enquanto um empresário ou uma empresária, né, que lá do alto ele detém ali os meios de produção, detém tanto dinheiro quanto poder, né? Pode ser essa figura que governa, né, que está ali administrando um estado, uma nação, uma cidade ou até mesmo a própria casa, né? Então, Capricórnio vai falar desse estar no alto, estar no topo e utilizar o que foi produzido, né, no sentido de leis, em Sagitário para governar, até com mão de ferro, né? Porque Capricórnio é o terceiro signo de terra. Primeiro é Touro, depois Virgem e o terceiro é Capricórnio. Então ele vai trazer a praticidade, vai trazer o pragmatismo, vai trazer essa pegada concreta e de função e de trabalho que tem no elemento terra, e vai utilizar isso da sua posição social, que é essa lá do topo, lá do alto, lá de cima. Então, nesse sentido, é um signo que fala de liderança, é um signo que fala de autoridade e que pode falar até de autoritarismo, porque o elemento terra ele vai trazer uma rigidez. A terra é o elemento mais parado e mais duro, né? O fogo ele é levinho, ele queima, mas ele traz essa noção de leveza. A água, ela escorre, ela não tem uma rigidez, né? Se adapta bastante, ela pode ser gasosa, ela pode ser congelada. E o ar, ele tem muita circulação, né? Ele é leve. Já os signos de terra, eles vão trazer essa rigidez, né? Então, essa autoridade rígida pode ser um dos símbolos aí, uma das expressões do signo de Capricórnio. Tanto é essa rigidez que Capricórnio está associado a órgãos no corpo humano que oferecem suporte, os joelhos. Né? Então, o joelho ele vai amparar, ele vai sustentar todo o corpo humano. Né? Então, se a gente tem um problema no joelho, o corpo desaba. Né? Então, essa coisa dessa rigidez montanhesa, né, da montanha, essa estrutura rígida, né, e que é um tanto imponente, uma montanha muito imponente, né? Então, por ser a cabra montanhesa, a gente vai associar muito Capricórnio, né, ao símbolo da montanha. E está associado também ao esqueleto, né, a essa estrutura óssea como um todo, né, além dos joelhos. Que também é uma parte do corpo que sofre quando a gente é muito rígido, né, e quando a gente não respeita os próprios limites. Capricórnio vai falar de uma limitação também, sabe? Da limitação do Estado, usar as leis lá de Sagitário também para limitar, né? Para aplicar com rigor. Então ele vai trazer essas questões de severidade, de uma autoridade severa, né? E um tanto conservadora também. Já Aquário vai superar, ele vai contrastar toda essa rigidez de Capricórnio, primeiro porque é um signo de ar, aqui a gente chegou no terceiro signo de ar, traz a circulação, traz a questão de socialização, de sociabilidade, né? A gente viu aqui que ar tem tudo a ver com relacionamentos. Gêmeos ele bota para circular, ele comunica, Libra ele celebra alianças, celebra uniões e casamentos, e Aquário vai expandir esses relacionamentos para o coletivo. É um signo que costuma ter muitas preocupações políticas, sociais, até humanitárias, porque ele vai olhar muito para o coletivo. Aqui a gente vê que a gente está chegando no finalzinho, né? Aquário é o penúltimo signo. Então, quando a gente começa a chegar aqui nos últimos, já foi superada essa necessidade de se afirmar o eu, né, que ocorre em Áries ou mesmo em Leão, né? Essa aqui é a minha força criativa, esse aqui é meu talento, né? Aqui esses últimos signos costumam já começam a se preocupar mais com a sociedade, né? Capricórnio tem muito a ver com autoridade, com Estado, com governo, administração. E Aquário, ele visa muito uma distribuição de recursos. Então, de que adianta estar lá no topo da pirâmide, lá no topo da montanha, né? Na posição mais alta de uma escala social, se aquilo só vai te transformar num tirano,
numa autoridade rígida, né? Aquário se preocupa com distribuição no sentido que ter recursos para todo mundo é algo que humaniza. Aquário é o mais humano dos signos. Então, ele se preocupa muito que os seres humanos tenham condições de exercer a sua humanidade. Num sentido de que se a gente está só preocupado com a subsistência, com a nossa sobrevivência, se vai ter alimento, se vai ter dinheiro para o aluguel, se vai ter como pagar os boletos, a gente não consegue ter energia, disposição e tempo para exercer habilidades como reflexão, pensamento, busca de soluções para a humanidade, né? Então, nesse sentido de procurar um distanciamento da nossa realidade puramente animal, que é essa que precisa comer, precisa dormir, precisa de um abrigo, né? Aquário busca essa distribuição de recursos e compartilhamento de recursos para que todos os humanos possam exercer sua humanidade, né? Possam exercer o seu papel na vida política, na vida da cidade, né? Aquário tem muito a ver com distribuição, porque ele é representado aqui pelo aguadeiro. Esse aqui é o homem que carrega que porta a água, que carrega o jarro aqui, né? Aquário pode ser simbolizado por um pote, um jarro, ou então pelo aguadeiro aqui segurando o jarro. Esse aqui na mitologia é o Ganimedes. É um aguadeiro, né? É um garçom do Olimpo. Ele servia a água aos deuses. E essa água, na verdade, era um elixir da longa vida, um elixir da imortalidade, a ambrosia. E ele se deu conta de que esse bem valioso aqui, essa água, precisava ser distribuída para toda a humanidade, não ficar só ali para o usufruto dos deuses, das divindades do Olimpo. E ele passa a verter, né, ele está derramando aqui o conteúdo do jarro, ele passa a distribuir, jogar lá de cima do Olimpo para toda a população, para toda a humanidade, a água dos deuses, né? Então é um signo que se preocupa com essa distribuição, se preocupa com questões políticas, sociais, e nesse sentido ele pode ser revolucionário, né? No sentido de que ele vai compensar o autoritarismo, que é uma expressão degenerada de Capricórnio, ele vai superar isso com essa distribuição de recursos, né? Não é só quem está lá na ponta da pirâmide social que merece ter recursos, não é só quem está lá no Olimpo, mas é todo mundo. Todo mundo merece exercer sua humanidade, né? Então, um signo humanitário, um signo que tem esse olhar para o coletivo, não só para quem está lá na ponta da pirâmide, mas para toda a base da pirâmide, para a pirâmide como um todo. E aqui, Aquário tem a ver com circulação e distribuição, tanto é que ele está associado ao sistema circulatório, que né, através das veias e artérias, que o oxigênio, ele é do elemento ar, né, que o oxigênio vai ser distribuído para todo o corpo, para todos os órgãos, e ele também, seguindo a ordem do corpo, aqui a gente viu que Capricórnio está nos joelhos, depois vem Aquário, que está associado ali aos tornozelos, e também panturrilha, né, que são regiões do corpo que se a circulação sanguínea ela é ruim, tendem a dar problema, né? Tendem a ter um inchaço ali, edemas, até trombos, né? Questão de trombose e varizes. Então, Aquário costuma ali falar do tornozelo e dessa parte mais inferior da perna. E aí a gente finaliza, chega ao fim com peixes. Peixes que vai representar muito uma integração de tudo isso aqui que foi vivenciado. A vida que começou pela cabeça em Áries e seguiu pelo pescoço, braços. Câncer eu acho que eu não falei, né? Mas câncer está relacionado às mamas, aos seios e ao estômago, que são órgãos do corpo muito associados à nutrição, né? E câncer sendo um signo que vai falar de maternidade, vai falar de aleitamento, ele está bastante associado à nutrição, não só do alimento, mas à nutrição emocional, à nutrição da intimidade, que é o que a gente busca no lar e na família. E aí tem aqui o peito e o coração, um leão, depois os intestinos, os rins, os órgãos de excreção, coxas, joelhos, tornozelos. Em peixes a gente tem os pés, né? Lá no fim. Começou
na cabeça termina nos pés. Então, peixes é um signo que vai falar de todos somos um e todos somos iguais. Essa simbologia dos pés. Você olhando a foto de um pé, provavelmente você vai ter dificuldade de reconhecer quem é o dono daquele pé. Então, peixes é indiferenciado nesse sentido de que todo mundo tem pé e que o pé não necessariamente vai gritar a sua identidade assim como faz o rosto e a cabeça aqui em Áries, né? Então, peixes é um signo assim que não importa quem você é, mas eu sou um igual a você. Tem esse sentido de humildade também, né? De Cristo ter lavado os pés, né? Ter lavado os pés de um devoto, né? Então vai trazer uma humildade, uma disponibilidade emocional, ele é um signo de água, para sentir-se integrante de tudo isso daqui. De tudo. Né? Então, essa noção de todos somos um, da expansão da consciência que supera, extravasa o ego, o eu, fala, não, eu sou você, você sou eu, nós somos o todo. O que te impacta, impacta a mim também. Eu sou capaz de sentir o seu sofrimento. Tanto é que é um signo caracterizado como altruísta, como muito sensível, né? Como é até vulnerável ao sofrimento do mundo, ao sofrimento de outras pessoas, né? Então, Peixes fala de uma integração universal e uma completude, ele é o fim do caminho, né? Então, ele completa, ele fecha ali o zodíaco. E essa integração, por exemplo, que nos transmite o mar, a imagem do mar, tá tudo integrado. Os oceanos, eles integram os continentes, a gente tem continentes separados ali, porções de terra, mas o oceano vai integrar tudo aquilo. É tudo um, é tudo uma coisa só. O mar, ele dissolve. A água é um solvente universal, né? Ela promove essa dissolução, mas o mar dissolve e mistura no sentido de que está tudo misturado ali. Tem peixe, tem tubarão, tem crustáceo, tem lixo que foi jogado no mar, tem um banhista, tem um navio, tá tudo misturado, tá tudo ali. Um copo, né? A imagem de um copo ali, tá tudo misturado, tudo junto e misturado. Né? Nesse sentido, ele vai fazer oposição à virgem que separa tudo, né? Que discrimina, separa a virgem, ele faz um sopão ali, né? Mistura tudo, todos somos um. Para que essa necessidade de apontar detalhes que nos diferenciam, sendo que, no fim, a gente é tudo parte de... Nós somos todos parte de um todo. Né? Bom, chegamos então aos pés, chegamos ao fim da caminhada, ao fim desse passeio pelo zodíaco. Aqui eu vou mostrar para vocês. Novamente, Áries na cabeça, Touro na garganta e pescoço, Gêmeos os braços, Câncer, o caranguejo aqui está associado às mamas, né? Também ao estômago, Leão no coração, Virgem nos intestinos, Libra, os rins, Sagitário, as coxas, né? Escorpião, os órgãos de excreção, Capricórnio, os joelhos, Aquário, os tornozelos e Peixes, os pés. Linda essa imagem, maravilhosa, eu gosto muito dela. Completado, então, esse giro, esse passeio, eu agradeço a você que dispôs um tempo da sua vida, um tempo da sua agenda para assistir essa aula, muito honrada, muito obrigada. E também quero convidá-los para fazer o meu curso. A gente aí viu uma pitadinha, foi uma amostra grátis. E no curso introdutório à astrologia, a gente vai ver não somente os signos, que tem muito mais coisa para falar sobre os signos, mas os planetas, porque cada signo tem um planeta regente, um planeta que o governa. A gente vai ver as casas astrológicas, também os aspectos, que são as formas como os planetas interagem entre si, e que são os fundamentos, né? Isso tudo, signos, casas, aspectos e planetas, são os fundamentos, são o alfabeto básico
para a gente aprender a ler um mapa astral, um mapa astrológico. E é isso que a gente vai aprender no curso que está com inscrições abertas. Então, você que se interessou, você que quer continuar nesse saber milenar, nesse saber ancestral e que nos ajuda a olhar para o céu e entender a vida aqui na Terra, você está convidado. E eu novamente agradeço. Um abraço a todos vocês e a gente se vê nas aulas.